Salve Maria, eu creio. Catecismo da Igreja, parágrafo número 12. Os destinatários do catecismo. O presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese, aos bispos, mestres da fé e pastores da Igreja. Então, o Catecismo da Igreja nos diz no parágrafo 12 que ele é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese. E quem são os responsáveis pela catequese, de catequizar os fiéis na igreja? Primeiro, os bispos. E quem são os bispos? Mestres da fé, pastores da igreja. É bom que nós saibamos bem quem são os bispos, porque às vezes tratamos eles como qualquer pessoa. É preciso lembrar que os bispos são os mestres da fé e eles são os pastores da igreja. Por isso, em um outro momento, a palavra de Deus diz: ferirei o pastor, dispersarei as ovelhas. Um bispo, um pastor que é ferido e deixa de ser um mestre da fé, deixa de ser um pastor da igreja, ele, como diz a palavra, as ovelhas se dispersam. Então, o catecismo da igreja, consciente disso, diz: os bispos têm o catecismo como instrumento no cumprimento do seu ofício de ensinar o povo de Deus. Qual é um dos compromissos do bispo, do mestre da fé, do pastor da igreja? Ensinar o povo de Deus. E como que ele vai ensinar o povo de Deus? Ele tem como instrumento o catecismo. Então, no catecismo estão as respostas, a forma para se pastorear a igreja, para ensinar a fé. E o catecismo ainda diz: por meio dos bispos, o catecismo é destinado aos redatores dos catecismos, aos presbíteros, aos catequistas e a todos os demais fiéis cristãos. Então, o catecismo, primeiramente, é destinado a todos que são responsáveis pela catequese. Primeiro, os bispos, que são os mestres da fé e os pastores da igreja, e o bispo tem como instrumento o catecismo da igreja para ensinar os fiéis, e por meio dos bispos, essa responsabilidade se passa aos redatores de catecismos, aos presbíteros, aos catequistas e a todos os demais fiéis. Então, que hoje nós possamos crer que o bispo é um mestre da fé, que o bispo é o pastor da igreja e que ele tem um instrumento poderoso na sua mão, que é o catecismo, para ensinar os fiéis a viverem segundo a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. E através deles, através dos bispos, essa responsabilidade ela passa para os redatores de catecismos, para os presbíteros, para os catequistas e para todos os demais fiéis. Então, que hoje nós possamos ter consciência disso e se lembrar da palavra que diz: ferirei o pastor, dispersarei as ovelhas. Que Deus nos dê a graça, que os nossos pastores, os mestres da fé, os nossos bispos não sejam feridos, para que as ovelhas não sejam dispersas. Amém. Assim seja.